Fala pessoal, beleza, beleza? Vem chegando que mais um Jogada do Vozão tá na área e eu, Samuel Conrado, trazendo pra vocês um cardápio pra falar do Alvinegro de Porangabuçu. A estreia do time, o empate em 2-2 contra o Red Bull Bragantino e também a avaliação sobre o elenco do técnico Léo Condé. Dia 11 de abril fecha a janela de transferências caseira entre os estaduais. O time do Ceará tá preparado pra Série A? Precisa contratar? São assuntos que a gente vai debater aqui ao longo do nosso episódio. E para debater o assunto, eu trouxe dois caras que entendem do riscado. Eu tô falando de bola rolando, de assuntos de redes sociais e que vamos debater aqui também. Daniel Farias, nosso repórter da casa aqui do Sistema Verdes Mares, mais uma vez, uma grandíssima satisfação tê-lo aqui no Jogada do Vozão. Valeu, Samuca, um prazer estar aqui ao seu lado, mais um Jogada do Vozão, para a gente falar de um tema que o torcedor do Ceará gosta muito, né? Afinal de contas, campeão estadual, classificação encaminhada na Copa do Nordeste, mas a grande competição dessa temporada é a Série A do Brasileirão, de volta à elite do Campeonato Brasileiro. O começo poderia ter sido um pouco melhor, mas a gente tem que sempre lembrar que, na minha avaliação, um empate fora de casa contra o equipe paulista é positivo, de certa forma, e agora vem para a sua estreia dentro de casa, e certamente a torcida está empolgada, inclusive já teve aí parcial, mais de 20 mil torcedores confirmados, porque é um momento especial, é um momento de reencontro na Série A do Brasileirão, contra o adversário forte. Eu acho que a torcida do Ceará tem que desfrutar essa semana, essa oportunidade de voltar a ver o seu time na elite do futebol brasileiro, e, enfim, muitos assuntos para a gente conversar. Será que ainda precisa de algum ajuste? A gente está falando aqui nos bastidores, né, antes de começar a gravar, do banco do Ceará, das necessidades que tem ali de mais reforços, enfim, muitos assuntos, muitas pautas, mas é um prazer estar aqui ao seu lado, também ao lado do Bruno. Exatamente, e além de falar de Banco do Ceará, nos bastidores estávamos falando de outros assuntos aqui que o nosso convidado entende muito bem, Daniel Farias. É, isso aí. Bruno Craveiro, nosso torcedor do Ceará, hoje convidado aqui no nosso Jogada do Vozão, já tinha vindo aqui na casinha, conhece muito bem o Sistema Verdes Mares, veio aqui na época do Ceará Cash, né? Foi, verdade. Você, outra junto com o roupagem. Mauro Bastos, né, naquela ocasião, o Bruno Craveiro, que é formado em Direito na Unifor, e hoje vai dar um baile aqui para falar também sobre o Alvinegro. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Bruno. Pô, muito obrigado, Samuel, obrigado, Daniel, muito obrigado por me receberem aqui. É sempre um prazer falar sobre o Ceará, especialmente nessa agora nova roupagem que eu não tinha vindo ainda, falando de Ceará na Série A, pela primeira vez aqui presente. Da outra vez a gente falou de um tema um pouco mais difícil, o Ceará naquela Série B de 23, uma coisa muito difícil, foi muito 2023, complicada. né, cara? Foi muito complicado. Faz um tempinho. Eram outros ventos em Porangabuçu. 23 foi complicado. Faz um tempo, eu acho que foi um dos anos mais complicados, foi 23. Não, eu lembro muito bem que da primeira passagem que eu tive aqui, nós falamos sobre as possibilidades do Ceará ganhar do Ituano fora. Isso. Era outra realidade. Hoje a gente está numa realidade bem mais aprazível. Vamos falar de Série A, vamos falar de jogo contra o Bragantino, que já foi o suficiente para dar uma série de pitadas de emoções, para mostrar as limitações do elenco, os pontos positivos também, que são alguns. E, como o Daniel bem falou, um empate que, pela maneira como se desenhou, foi ruim, mas ainda assim é um empate fora de casa. Então, um começo diferente de Série A para o Ceará, e é um prazer em falar isso com vocês. Que isso, a primeira fala dele já foi... Já deu um baile, não foi? Um baile, né, cara? E ele tinha me dito, Daniel, assim, cara, eu tô na dúvida, porque assim, eu não tô mais no Vozão Cast, não tô mais aparecendo nas lives. Será que a galera vai gostar? Pô, meu já amigo, mostrou, né? cara, Já mostrou aqui na ponta da língua aqui o assunto. Bruno Craveiro aqui com a gente, Daniel Farias. Vamos dar um baile, tá só começando, fica com a gente. E eu queria iniciar este papo com vocês falando dessa estreia, né? O Ceará que foi até Bragança Paulista, ficou no empate em 2-2, de alguma forma foi um banho de água fria, ou com o passar dos dias, isso acaba entrando na cabeça do Ceará que, pô, um ponto, cara, Série A do Campeonato Brasileiro, tá no lucro. Samuel, eu acho que pela forma como foi o jogo, principalmente, é uma chateação que ela permanece no torcedor. Eu acho que as duas coisas, elas existem juntos. Você faz uma avaliação mais tranquila, mais racional, você vê que um ponto fora de casa não deve se esquecer de agradecer, de comemorar, deve se celebrar. Até porque a gente sabe que numa competição difícil como a Série A, todo ponto vale a pena. A cada ponto que você vai somando, pontuando, é importante lá na frente, vai ajudar o Ceará a conquistar os seus objetivos. Mas especificamente pela forma como foi o jogo, e aí deixa muito o torcedor assim com uma chateação. Porque você abrir 2-0 e aquele primeiro tempo foi assim, até o primeiro gol do Bragantino era um início de Série A de almanaque, que eu acho que o mais otimista do Ceará não imaginava, porque você jogando fora de casa contra a equipe que
estava há muito tempo treinando, porque tinha sido eliminada cedo do Campeonato Paulista, e o Ceará com intensidade, com organização, criando chances, né? Não foram gols achados, mas foram gols construídos, né? O gol do Pedro Raul, um ótimo passe ali do Dieguinho, e logo falando do Pedro Raul, como é importante você ter um centroavante, né? Como é importante você ter, de fato, um goleador que já foi artilheiro de Série A, que chama a responsabilidade, né? Um gol que aparentemente é simples, mas que a gente já viu em outros momentos jogadores perdendo chances como aquela, mas Pedro Raul foi lá e converteu, depois bola parada ali, cruzamento, o Marlon fazendo um gol importante, mas eu acho que a intensidade do Ceará caiu muito ao longo da partida. Eu acho que não foi nem assim muito questão técnica, mas intensidade física mesmo. O Ceará sofreu muito, já na reta final do primeiro tempo. Segundo tempo, quando o Condé faz algumas mudanças, entram alguns jogadores e não corresponderam àquilo que se esperava. Acho que o Lourenço não foi bem. O Rômulo foi muito criticado, né, lá na parte da frente. O Ailon também. Enfim, eu acho que deixou claro, Samuel, algumas questões importantes. Primeiro, que a Série A é outra história, Sim. é outra parada, que é bem diferente do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, né? Outra questão, que você precisa ter um banco também à altura, porque os jogadores não vão aguentar sempre os 90 minutos numa competição de 38 rodadas. Então você precisa ter um banco qualificado para que quando você faça essas mudanças, o seu nível não caia tanto. E que o Ceará precisa ter também, às vezes, uma inteligência dentro do jogo. Saber cadenciar e segurar o resultado. Não conseguiu fazer isso, mas são lições. Eu acho que receber logo essas lições na primeira rodada é importante para que o Léo Condé, que é um cara que é muito inteligente, muito estudioso, ele já possa fazer ajustes e com certeza ele extraiu boas lições que nesse próximo jogo contra o Grêmio já vai colocar, né, em prática, nos próximos jogos fora de casa também já vai colocar em prática. Eu acho que o torcedor deve sim ficar chateado pela forma como foi, mas ele também não deve dizer assim, então nada vai dar certo, vai ser uma desgraça a Série A, nada disso. Acho que o Ceará deu boas mostras de que tem capacidade de fazer bons resultados, de construir boas vantagens na Série A e com alguns ajustes pode melhorar o seu desempenho nas próximas rodadas. Você também teve essa mesma avaliação, Bruno? Samuel, você já ouviu falar das 7 fases do luto? É o que o torcedor do Ceará viveu passando, depois dessa partida e ainda Sim, está É passando. verdade. Realmente foi uma negação no começo, uma raiva, e agora a gente está pela aceitação. Especialmente se a gente pensar que no contexto do jogo, o Ceará poderia ter saído derrotado. Não fosse pela atuação do Bruno Rapaz, Ferreira, teve uma defesa grande ali, que defesa no defesa. final, o Ceará teria saído derrotado em um jogo que é altamente estratégico. Porque, óbvio, que a gente sonha com grandes coisas no Campeonato Brasileiro, mas o Ceará sabe bem qual é o campeonato que ele vai disputar, que é um campeonato de tabela baixa, tentando fugir do rebaixamento o mais cedo possível, e sabemos, pelo menos especulamos, que o Bragantino vai ser um componente importante nesse meio. Um Sim. Então, concorrente ali direto, né? exatamente. Então, enfrentar um concorrente direto na primeira rodada, fora de casa, que é um fator que historicamente é sempre um problema para o Ceará, e fazer uma boa atuação, por mais que o resultado tenha sido construído da maneira que foi, ainda assim Dá um pouco de alento, né, notas assim. agridoces para o torcedor do Ceará, Uhum. sabe? A gente sabe que poderia ter sido uma vitória, poderia ter começado muito melhor, mas a coisa poderia ter degringolado mais fácil também se a gente tivesse levado aquele gol no final. Então, assim, apesar de um empate estranho da maneira como foi construído, o Ceará tem que ver isso da maneira positiva, especialmente pela forma como o elenco foi apresentado à Série A, mostrando as limitações que o banco do Ceará efetivamente tem, que a gente já imaginava que seria, e mostrando que o perfil da Série A é muito mais punitivo do que a Série B era. Eu até acho, Samuel, que tem também um outro aspecto que o Ceará tinha jogado na quarta-feira anterior um jogo muito desgastante Sim, fisicamente, né, contra verdade. o Bahia, porque foi um jogo que o Ceará saiu atrás, diferente desse jogo, e teve que correr atrás e quase conseguiu a virada, conseguiu. né? Então fez 2 gols, mas quase conseguiu ali fazer o terceiro, enfim. Então, fisicamente, o Ceará também estava muito cansado, apesar de naquele jogo o Pedro Raul e o Matheus Bahia terem sido poupados, mas o restante do time jogou, né? Dieguinho jogou, Fernando Sobral jogou, Lucas Mugni jogou, Foi. o Fernandinho entrou no segundo tempo, então esse aspecto físico eu acho que também pesou um pouco para o Ceará, né? E eu estava até conversando com o Bruno aqui fora do ar, que para essa próxima partida já tem um descanso um pouco maior. Sim. Que você jogou na segunda-feira, você vai jogar no sábado, tudo bem que teve o deslocamento, mas você teve um tempo maior de descanso, de treino, de preparação, isso pode ajudar o Ceará, né? E esse aspecto físico precisa ser muito valorizado, porque como eu já disse, numa Série A são 38 rodadas, jogos intensos, jogos difíceis, porque você tem adversários que jogam de uma maneira intensa, propondo o jogo, você tem que correr atrás, então é um cuidado que o Ceará também vai precisar ter, esse cuidado físico, né? Tem alguns jogadores no departamento médico,
Eu acho que o retorno desses jogadores também pode ser muito importante. O Pedro Henrique, por exemplo, é um cara que pode ajudar muito o Ceará, né, nesse retorno aí, quando estiver à disposição. Mas eu acho que isso também pode ter pesado um pouco contra o Ceará e que talvez nesse jogo contra o Grêmio já esteja um pouco melhor fisicamente falando. E um detalhe interessante é que o Ceará tem esses jogadores lesionados, né? O Farias lembrou aqui, e são casos do time que ele atualizou, né? O Ramon Menezes está na fase de transição, então daqui a pouco ele volta a ser uma opção para a zaga do Ceará. E aí é um ponto que eu vou trazer para vocês. A zaga do Ceará, a defesa do time, é um calcanhar de Aquiles ou ainda é muito cedo para trazer esta pressão para o técnico Léo Condé? Porque o time ele sofreu 3 gols contra o Bahia, 2 gols contra o Bragantino e vinha numa sequência. A última vez que o Ceará, fora esses 2 jogos que tinha tomado 2 gols, foi apenas contra o Confiança, pela Copa do Brasil, que o time conseguiu reverter a situação, empatou e venceu nos pênaltis. É um bicho-papão ou é só mesmo ajustes que precisam ser feitos o quanto antes na Série A do Campeonato Brasileiro na defesa? Eu acho que não é um bicho-papão, Samuel. Eu acho que são alguns ajustes. Eu acho que lá no começo da temporada, o sistema defensivo era algo que preocupava um pouco o torcedor do Ceará, né? Teve aquele... Logo no início, o Kehler estava cometendo algumas falhas, o próprio Marlon, no jogo contra o Náutico, cometeu aquela falha que o deixou um pouco marcado, mas eu percebo que depois a defesa do Ceará evoluiu. Sim. Eu acho que o próprio Marlon melhorou de desempenho, se tornou um jogador importante. O Ramon Menezes, né? Eu até comentava isso aqui em outros programas da casa, que o Ramon Menezes estava me surpreendendo positivamente. Até fisicamente, antes daquela lesão, porque estava conseguindo ter uma sequência boa de partidas. Acho que o William Machado entrou bem. Então, nos 2 jogos contra o Fortaleza, na final do Campeonato Cearense, eu gostei do William Machado. Acho que formou uma boa dupla. A gente sabe daquela deficiência ali do Matheus Bahia na marcação, né? Inclusive, no jogo contra o Bragantino, isso foi um pouco evidente também. Como ele é um lateral muito ofensivo, acaba deixando um pouco de espaço ali na brecha, mas eu acho que são coisas, Samuel, que podem ser ajustadas, né? Eu acho que não é um bicho-papão, acho que não é um problema, como na Série B do ano passado com o Matheus Felipe, por exemplo, foi um problema, que teve que ter aquela mudança, o João Pedro Tchoca teve que entrar. Eu não imagino dessa forma, eu acho que talvez alguns ajustes ali de treinamento mesmo, e eu acho que foram jogos pontuais, esses contra o Bahia e contra o Red Bull Bragantino. Acredito e confio numa melhora nesse desempenho defensivo do Ceará. Eu concordo com o Daniel. Eu acho que pra gente falar de sistema defensivo do Ceará, a gente tem que destrinchar as posições um pouco. Falar de dupla de zaga não é tanto um problema. O William Machado tem se portado bem, e o Marlon também, fazendo até gol, artilheiro, o Marlon. Acredito que o Marlon tem uma boa saída de bola do Ceará também. O Ceará tem construído esse meio, né? E ele começou um pouco mal, mais de não foi a qualidade. temporada? Começou mal e veio evoluindo Exato. e ganhando espaço, e hoje é incontestável como titular, né? Agora, quando a gente passa a analisar os laterais, a gente tem uma outra história. Eu tenho uns amigos que dizem que eu odeio os laterais do Ceará. Não é verdade. O que eu odeio nos laterais do Ceará é a inconstância que eles têm. O Matheus Bahia é um jogador que começou a Série B do ano passado muito mal e foi evoluindo ao longo do ano. O problema é que a Série A não dá tanto tempo de evolução, especialmente considerando que o calendário final do Ceará, que vai enfrentar em sequência Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, é uma sequência crucial. A gente não tem como esperar que o Matheus Bahia tenha a boa vontade de fazer essa revolução dele. Tem jogos que ele é essencial, como foi o Clássico, extremamente agudo, com uma marcação em dia, e tem jogos como o Bragantino, em que você vê que ele está mais pálido, ele está mais perdido. O gol, inclusive, o primeiro gol do Bragantino era marcação do Matheus Bahia, e o gol anulado do Bragantino também era do Matheus Bahia. Então é muito difícil, apesar de ser um jogador que desempenha bem no ataque, a gente ter essa brecha lá atrás como a gente está tendo contra ele, entendeu? A entrada do Rafael Ramos, por exemplo, no segundo tempo contra o Bragantino, o gol final do Bragantino era a marcação do Rafael Ramos. Então, assim, o que o Ceará passa nesse momento, em questão de sistema defensivo, não é nem questão de zaga, mas sim questão de laterais, que eu não coloco eles. Não, precisamos mudar todos os laterais. Não é isso. Não são descartáveis. Não são, de maneira algumas, tem muito a contribuir com o clube, mas existem dias que eles não estão para jogo. E isso eu acho que se manifesta no Fabiano também do outro lado. Mas o Ceará não pode depender de dia de jogador. E o problema é que no nosso banco de reserva, hoje a gente não tem um substituto. Não, o Matheus Bahia não tá bem, então a gente vai mexer ele no intervalo, vai botar fulano. Não tem esse jogador. Eu até lembro que acredito que não. No jogo contra o Bahia, o Nicolas foi titular e eu achei que ele foi muito mal. Muito mal, é por isso que Exato. Exatamente. Por isso que eu nem considero, entendeu? Então, assim, o Ceará hoje tem uma deficiência. Não é o Ceará, né? É o futebol mundial, brasileiro em específico. Os laterais é uma posição que vem sendo cada vez menos desenvolvido jogador de base.
E foi até o que disse o Haroldo Martins, o diretor de Uhum. futebol do Ceará, em entrevista recente ao Jogada do Terceiro Tempo, comigo e pro André Almeida, ele falou, muita gente não imagina, mas a posição de lateral esquerdo é uma posição muito difícil de achar É no raro, mercado, né? é uma É posição verdade. rara, e a gente tá Uhum. tendo dificuldades, né? A gente teve dificuldades para centroavante, isso a gente viu aí com o Pedro Sim. Raul, que demorou a chegar, Sim. mas ele falou, né, que para lateral também o Ceará tá tendo que cascavilhar, procurar mesmo bem afinco essa situação, porque para ir ao mercado e trazer um outro lateral tá sendo bem difícil. Tanto que trouxe aí o Nicolas, um jogador que estava atuando na Série B do Campeonato Sim. Brasileiro e não era nem titular no América Mineiro É. na reta final da segundona do ano passado. E quando você pensa assim, eu acho que para a Série A especificamente, Samuel, tem duas características, que uma é inclusive a que o Bruno trouxe, que é a regularidade. Eu acho também que esse equilíbrio entre ataque e defesa, mas para você achar, já é difícil achar laterais, e você achar alguém que seja constante e equilibrado em ataque e em defesa, é muito difícil, é uma missão quase impossível. Porque Verdade. você encontra, tem um lateral que tem uma característica mais ofensiva, tem outro que tem uma característica mais defensiva, mas para você achar um que atua em alto nível, com constância, fisicamente inteiro, e que consiga fazer tanto ataque como defesa, é muito difícil. Então, eu acho que o Léo Condé tem que pensar talvez em alguma mesmo, alguma estratégia tática mesmo Sim. de time, talvez os volantes ajudarem um pouco naquela marcação, né? Jogar com mais um volante, ou então mudar o esquema para 3 zagueiros. Eu não enxergo isso como uma necessidade obrigatória, mas eu acho que se ele perceber ao longo da temporada que está acontecendo isso que o Bruno falou, que está tendo inconstância, que você está sofrendo ali defensivamente, eu acho que ele tem que estar disposto a fazer mudanças táticas para tentar cobrir mais esses espaços que estão sendo deixados pelos laterais. É bem verdade. Essa inconstância tem afetado o Ceará. E com a sequência de jogos que o Ceará vai ter, daqui a Sim. pouco entrando quarta domingo, quarta domingo, quarta exato, domingo, exatamente. esses jogadores tendem a render cada vez menos. O Ceará vai ser Isso. obrigado a ter substitutos para Exato. eles. E hoje no banco a gente não tem. Não É, tem não como tem. contar com o Nicolas para jogar uma Série A. Mesmo em jogos em tese mais acessíveis, não tem O como próprio contar Rafael com ele. Ramos. O próprio também Rafael fica muito Ramos, abaixo. você viu a forma como ele entrou contra o Bragantino. Eu sei que ele evoluiu muito na Série B do ano passado. A gente é muito sim. grato a ele nesse sentido. Sim. Mas, ainda assim, da forma como ele entrou, da oportunidade que ele teve para jogar contra o Bragantino, ele deixou a desejar e o gol era justamente na marcação dele. Eu estava até lembrando que a justificativa do Condé para colocar o Rafael Ramos no ano passado como titular era mais ou menos nesse sentido. Porque ele falava, eu tenho o Matheus Bahia, que é um lateral esquerdo muito ofensivo. E naquela época jogava o Rai Ramos, né? Verdade. Que também era muito ofensivo. E aí ele falou, a gente está ficando com deficiência defensiva. Desequilíbrio. Desequilíbrio. Então eu vou colocar o Rafael Ramos, que é mais defensivo, para ver se equilibra. O Fabiano Souza, ele tem muita imposição física, mas ele também é um cara que apoia muito. Sim. Então Sim. talvez ele tenha que pensar em outras estratégias para fazer esse equilíbrio voltar a acontecer ali no sistema defensivo do Ceará. E quando a gente fala dos laterais, vocês acham que o Fabiano Souza até o momento está sendo o cara mais regular entre os laterais do Ceará no elenco atual? Eu tenho minhas críticas. Não sei se é Pois porque eu explane critico pra ela. muito os Explane pra laterais. gente aqui, Bruno. É difícil, porque a gente realmente, quando fala sobre laterais, é uma posição muito exigida. Sim. Entendeu? Então, apesar do Fabiano ser um cara mais regular que o Matheus Bahia, eu acho que isso é incomparável, ainda assim existem falhas defensivas, existe uma falta de apoio por parte do Fabiano. Por exemplo, no jogo contra o Bragantino, eu senti falta disso. Que, se a gente considerar especialmente que o Fabiano precisa apoiar o Galeano, que apesar de ter picos de velocidade, não é o jogador mais veloz do elenco do sim, Ceará, sim. com maior, vamos dizer, estamina do jogo do elenco do Ceará, ele precisa fazer um trabalho muito hercúleo. É. E o sistema do Ceará, defensivo, pelo lado direito, acaba ficando prejudicado por conta disso. Como ele tem que ajudar muito lá, aqui É, fica Fica esse bem espaço, desguarnecido, essa brecha. exatamente. Então, assim, apesar da regularidade dele, não é um jogador a pensar se mudar agora, mas ainda assim ter um substituto para ajudar, É. de repente a substituição no segundo tempo ou em outros jogos fazer um teste, seria essencial também. Interessante isso, porque a gente tá falando de um cara que ele chegou e veio meio que no desconhecido, né? Ninguém Foi. sabia. Aí a primeira vez que ele pega na bola é no jogo do Campeonato Cearense, ele Sim. puxa pra esquerda, mete um chutaço. Aquele É lance ali, verdade. muita gente já disse assim, tem que ser titular. Tem que ser, Tem que ser titular. titular, O próximo exatamente. jogo é Fabiano Souza e mais Engraçado 10. que naquela época o titular, assim, a alternativa, porque o Rafael Ramos ele se machucou assim com 1 minuto de temporada, não foi mesmo. naquele jogo contra o Tirol. E a alternativa era o Dieguinho. E aí o Dieguinho depois passou a ser uma alternativa pro meio de campo. Meio E de eu, campo. eu acho que pouca gente imaginava que um dia ele poderia ganhar a vaga do Lourenço, por Sim, exemplo, e ganhou, né? Verdade. E é um jogador que me surpreendeu também. É até um assunto que eu vou trazer aqui pra vocês, né? Porque o Dieguinho ele foi anunciado como lateral direito pelo Ceará, mas o próprio Léo Condé já tinha dito. Não é volante. Ele foi anunciado como lateral, mas
a gente vai usar ele mais como no meio de campo ali, como um volante, um cara que sai pro ataque ali no miolo de zaga pra frente. Sim. E aí eu quero trazer pra vocês, porque o Dieguinho, ele tá sendo destaque do Ceará realmente, ou os números falam por si? Como é que tá sendo pra vocês, na avaliação de vocês, do jornalista e do torcedor do Ceará, no caso, do Dieguinho, um cara que tem até o momento 15 jogos de 18 que o Ceará fez na temporada, e tem uma boa minutagem como técnico Léo Condé, desbancando o Lourenço, que no ano passado era um titular absoluto do time. É ele e Fernando Sobral no meio de campo do Ceará? O Dieguinho, que inclusive no Cartola é lateral. Se o É, torcedor é do Ceará verdade. for procurar pra colocar ele no meio de campo, ele é lateral, lateral no mesmo? Cartola. Olha só. É Eu não sim. cheguei a reparar. Exatamente. Eu, como bom alvinegro, escalo o time do Ceará Olha inteiro, aí. toda a Sim. rodada, óbvio. Mas meu pai tem uma frase, torcedor fanático do Ceará tem uma frase que ele dizia o seguinte: o Richardson, ele sabe abrir a gaveta, mas ele não sabe distribuir os papéis. E o Dieguinho sabe. Olha Sim. aí. É um interessante, bom pô, marcador. legal esse- É um bom analogia. marcador, mas sabe distribuir o jogo, Uhum. sabe o que faz com a bola. E a dupla dele com o Fernando Sobral é excelente para o Ceará conseguir ter um apoio nesse meio. Legal. Porque aí o que a gente viu no Ceará do ano passado é uma falta constante de construção no meio de campo. É. Lucas Mugni também variando muito no ano passado, esse ano bem mais regulado Naquela que época tinha o foi. Luca também, né? Como oito. Nem me. Sim, né, é. Eu tenho um estresse pós-traumático com esse nome, ele e o Matheus Felipe, com todo o respeito. E o Ceará acabava tendo muita deficiência de jogar Sim. pelo meio, o jogo ficava sempre nas pontas com os laterais. Não. Hoje o Ceará conseguiu resolver esse problema com verdade. 2 volantes que apoiam muito o jogo do Mugni e fazem com que o Mugni, que está numa fase excelente, Sim. consiga criar com bem mais tranquilidade e não precise apoiar tanto o sistema defensivo do Ceará. Verdade. Hoje, Fernando Sobral e o Dieguinho, especialmente, são um componente essencial para que o Ceará consiga armar o jogo para o Pedro Raul. O que a gente percebeu, inclusive, nesse jogo do Bragantino, é que o Pedro Raul é um jogador que fica muito isolado Sim. quando o Ceará não consegue ter um volume de jogo. É verdade. Então, os 2 volantes são essenciais, especialmente porque o Mugni nunca consegue terminar o jogo. É, Eu não sei se é uma fisicamente, opção é. técnica, física. Uhum. Dessa vez eu achei que ele até fosse aguentar mais. E o substituto, a gente vai falar disso mais pra frente, eu imagino, que nesse momento tá sendo o Rômulo, Sim. não Tá deixando a calça desejar, o cadastro da Chega chuteira nem do perto. mundo. Uhum. Né? Então o Dieguinho, nesse sentido, é absolutamente fundamental. O Dieguinho, pra mim, foi uma grata surpresa. Ainda mais nessa posição de volante. Porque se falava de um Dieguinho que tinha sido um destaque na Série B do ano passado, Sim. na lateral direita. Sim. Né? E se imaginava. Tanto é que quando o Rafael Ramos se machuca, o pensamento de todo mundo foi: mas tudo bem, tem o Dieguinho. Tanto é que ele entra, aquele jogo ele foi praticamente titular, né? Porque ele entra com um Foi. minuto, foi bem, participou ofensivamente. Então, eu imaginava, assim como muitos torcedores do Ceará, que ele seria bem aproveitado ali na lateral direita. Né? Mas o Condé sempre reforçou isso nas coletivas, como o Samuel trouxe. E quando o Dieguinho passou a jogar no meio de campo, ele jogou muito bem. As finais do Campeonato Cearense foram onde, de fato, eu acho que ficou claro assim: ele tem vaga nesse time titular. Não é apenas uma alternativa para caso alguém se machuque ou no segundo tempo ele entrar, porque teve um jogo, acho que foi contra o Confiança, não, foi contra o Sergipe, na Copa do Brasil, Sim. que ele entra e faz o gol. Uhum. Né? Ele entra como volante, Isso. faz o gol, foi muito bem. Eu acho que a partir daquele jogo ele começou a ganhar ainda mais minutagem. Na final do Campeonato Cearense, no jogo de ida, ele foi muito bem. Né? Ele e o Sobral fizeram essa dupla e eu concordo. Tanto é que o gol do Pedro Raul sai de uma jogada do Dieguinho. Né? E é interessante porque muitas vezes a gente espera muito aquela jogada pelas pontas, né? Com o Fernandinho, com o Galeano, com os laterais. E aquela jogada, na verdade, ela saiu justamente pelo meio de campo. Né? Isso. Um espaço que o Dieguinho conseguiu encontrar ali, um ótimo passe em profundidade para o Pedro Raul, que foi lá e finalizou. Então isso traz uma alternativa também ofensiva. Em vez de você concentrar sempre os seus ataques pelas pontas, cruzamento na área para o Pedro Raul, indo pelo meio, você viu que também tem espaço. E o Dieguinho pode ser uma válvula de escape para isso, porque como o Bruno citou, ele e o Fernando Sobral, apesar de serem caras que na marcação também são importantes, eles se movimentam muito, eles percorrem muitos espaços dentro do campo. Então você tem 2 volantes que, apesar de terem características também defensivas, são caras que pisam na área. E essa jogada do gol do Pedro Raul, o Dieguinho fez isso. Então eu acho que é uma alternativa também, porque são jogadores versáteis, são jogadores coringas, que podem ajudar. Até mesmo numa situação, eu posso imaginar que a gente está falando de um jogo, aí digamos que o Fabiano Souza está tendo essas dificuldades defensivas, né? Ou então não está apoiando tanto. Ter um jogador como o Dieguinho, que cumpre mais de uma função dentro do campo, é muito importante, porque você, numa necessidade, pode deslocar ele para a lateral. Né? Nesse jogo contra o Bragantino, se eu não me engano, o Fabiano Souza e o Rafael Ramos jogaram juntos
uma parte do tempo. Então, você pode ter alternativas com o próprio Dieguinho sendo deslocado ali para a lateral direita. Eu acho que é um jogador que realmente não pode sair do time do Ceará, pelo menos nesse momento, na minha visão, ele é titular e com merecimentos, pelo que tem feito dentro de campo. O Dieguinho foi um dos destaques do Ceará contra o Bragantino e ele vem nessa atuada boa, nessa evolução que a gente vem falando aqui de atletas do técnico Léo Condé. E quando a gente fala de destaques do time no jogo contra o Bragantino, eu queria perguntar para vocês, além do Dieguinho, tiveram outros nomes que chamaram a atenção naquela partida em específico e tendo em vista também o jogo contra o Bahia, já que também é um time adversário de Série A do Campeonato Brasileiro? Eu acho que eu vou destacar o Pedro Raul, né? Apesar assim, de ele ter ficado isolado em alguns momentos da partida, mas eu acho que isso não por culpa dele, mas pela própria forma assim como o jogo se construiu em alguns momentos, sobretudo ali no segundo tempo. Mas eu acho que a figura do centroavante ficou muito claro para a torcida do Ceará como é importante você ter realmente um camisa 9 assim, de respeito em uma Série A. Sim. Né? Foi algo que o Ceará sofreu durante muitos anos, a ausência dessa figura, e eu acho que pode ajudar muito o Ceará. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente o desempenho do Pedro Raul, mas a gente tem que avaliar aquilo que ele já mostrou. E ele já mostrou que em momentos decisivos, em jogos difíceis, ele pode ser um cara muito importante. Eu acho que o jogo de volta da final do Campeonato Cearense prova isso. O Ceará estava num momento muito complicado da partida. Tinha sofrido o gol do Lucas Sacha, o jogo estava indo para os pênaltis, o Fortaleza poderia, quem sabe, fazer um outro gol, e aí ele vai lá e faz um gol que tem muito da característica dele, né? De se antecipar, conseguir uma cabeçada certeira. Esse gol contra o Bragantino foi o que a gente falou. Muita gente pode avaliar o lance por si só e dizer assim, mas era fácil, tava só ele e o goleiro. Mas quantas vezes a gente não já viu, e não só do Ceará, mas de outras equipes também, jogadores perderem gols naquela mesma condição. E com a perna que nem era a boa. Exato. Chuta em cima do goleiro, chuta pra fora, chuta na trave, e ele conseguiu ser certeiro. Então eu acho que na Série A, onde às vezes o Ceará vai enfrentar adversários que não vão dar muitas brechas, que você às vezes vai ter no jogo inteiro uma grande chance, você ter um centroavante como o Pedro Raul é muito importante. Eu acho que esse gol que ele marcou já foi um bom cartão de visitas, né? Um cartão de visitas importante para dizer, olha, na Série A vocês podem contar comigo que eu vou estar aqui e quando eu tiver oportunidades, eu e o goleiro, eu vou fazer o gol, que foi o que ele fez. Então eu destacaria também o Pedro Raul e o Bruno Ferreira. Eu acho que o Bruno Ferreira também teve momentos de muita importância nesse resultado do Ceará. Exatamente. É difícil não destacar o Pedro Raul. É um artilheiro do jeito que o Ceará precisava, um cara que não desperdiça as bolas mais fáceis e consegue arranjar bolas muito difíceis, como foi a do Clássico, por exemplo. Uma cabeçada altamente improvável, que ele conseguiu o caminho certo para o gol. Então, assim, o Pedro Raul é aquele artilheiro que o Ceará tanto busca há tantos anos, desde a época da saída do Arthur Cabral daqui, lá em 2018. Então, ele é fundamental, mas existe um aspecto importante de se entender que o Pedro Raul deixou bem claro nesse jogo do Bragantino que ele é um artilheiro a ser servido. Sim. A gente não pode de maneira nenhuma comparar o desempenho em termos físicos e em termos de noção de jogo do que o Pedro Raul fazia com o que o Saulo fazia. Apesar do Saulo perder metade do gols que o Pedro Raul faz, a grande verdade é que ele buscava o jogo e agia como um construtor. Chances, exatamente. Coisa que o Pedro Raul não vai fazer. Ele vai estar isolado e quando a bola chegar, ele vai matar. Ele vai conseguir a bola difícil, etc. Mas a bola precisa chegar nele. Então, uma pulga que tem que estar atrás da orelha do Léo Condé é quando o jogo estiver como foi o do Bragantino, onde o Ceará não consegue se conectar, onde o Ceará está isolado em ilhas no campo. O que fazer com o Pedro Raul? Será que é a melhor intenção mesmo? A gente manter o Pedro Raul o jogo inteiro isolado, perdendo de repente um marcador ou um jogador que poderia voltar um pouco mais rápido e ajudar na marcação? Ele se tornaria, assim, de certa forma, inútil naquele contexto ali, isso, né? Naquele exatamente. contexto. Porque assim, o que aconteceu com o Pedro Raul na 1 hora de jogo que o Ceará levou pressão, do final do primeiro tempo até o segundo tempo inteiro, foi que ele ficou isolado, teve pouquíssimas chances de jogo. É verdade que com a entrada do Rômulo especialmente, já deu pra ver que o Rômulo não fez uma boa partida, né, pelos nossos comentários. Mas, especialmente com a entrada dele, a bola parou de chegar no Pedro Raul e ele parou de ser produtivo. Parou de pertencer ao ecossistema do Ceará em campo. Então, o que o Condé pode fazer? Ele vai manter mesmo na esperança que um dia uma bola chegue, ele mate o jogo, ou ele vai tomar uma atitude, não, eu vou substituir por um outro jogador capaz de voltar um pouco mais e ajudar o Ceará nesse momento de pressão. Como o jogo está se desenhando, pode ser que seja mais útil. Exatamente. Então, eu acho que o Condé pensar em substituir o Pedro Raul não é demérito ao jogo do Pedro Raul, mas sim do que o Ceará pode precisar em momentos de ultra pressão na Série A. E só um adendo, e você tem toda a razão, a gente tem que destacar o Bruno Ferreira também.
porque o Ceará poderia ter levado a virada. Foi 1 hora de pressão inteira que o Ceará levou, e o Bruno Ferreira muito bem postado, muito bem posicionado, grande, fazendo uso dessa grandeza dele debaixo das traves. O único ponto a melhorar é a saída de bola, que realmente ele não consegue conectar ainda. Foram vários erros, várias posses de bolas perdidas por conta disso, mas de resto, debaixo das traves, ele tem sido quase soberano. Uma peça que chegou recentemente no Ceará e que vai brigar por espaço também no ataque é o Lelê. Muita gente ficou até na dúvida, inclusive eu, em relação a por que ele não foi relacionado, por que ele não estava no banco de reservas contra o Bragantino. Creio eu, na minha análise, porque a gente não tem acesso aos treinos, a gente não acompanha diretamente o clube, como antigamente acontecia, é por conta do tempo que o Léo Condé não teve contato com o jogador, não viu ele treinando. Treinos, né? Exatamente, ele preferiu colocar aqueles atletas que já estavam ali no seu guarda-chuva, o Guilherme retornando, outras peças no setor ofensivo, como o Alejandro Martinez, que também é outra peça que criou-se uma expectativa, esperava-se muito, mas né? que não está rendendo aquilo que a torcida e até parte da imprensa colocou para ele, né? E aí eu queria falar sobre o Lelê. É um jogador que vai ser uma sombra pro Pedro Raul? É um cara que joga mais pelos lados do campo, que vocês avaliaram? É para se esperar muito também do Lelê, jogador que foi destaque no Volta Redonda, foi pro Fluminense e no ano passado chegou a fazer até 6 gols, 3 assistências em 13 partidas. Sim. No ano atual, fez apenas 3 jogos. Lelê é uma opção pro técnico Léo Condé realmente? Eu acho que se a gente pensar em sombra no sentido de que vai lutar por posição e pode ser que o Pedro Raul vire banco para ele, não. Eu acho que não, eu acho que o Pedro Raul, assim, é o titular do Ceará e isso é incontestável, pelo que ele entrega, pelo que a gente falou, de nos momentos decisivos ser um camisa 9 que chama a responsabilidade, que faz gols que outros jogadores não fariam do elenco do Ceará, mas eu acho que pode ser uma sombra no sentido do que o Bruno acabou de falar, de ser uma alternativa dentro da partida, dependendo de como o jogo tiver, de ser um gás a mais, um fôlego maior para alguns momentos, né? Eu acho que ele chega justamente para ser esse reserva imediato do Pedro Raul, mas é um cara que pode ser utilizado em contextos específicos de jogos específicos. E para uma competição tão longa como a gente vai ter, a da Série A, é importante você ter, né, mais peças. Você tinha como reserva imediato ali o Ayrton, que naquele contexto estava cumprindo essa função de centroavante, mas que nas coletivas o Léo Condé e o Haroldo sempre falam, né? Ele é segundo atacante, ele é outra função. Tanto é que em muitos jogos ele joga junto com o Pedro Raul, né? Jogam os dois. E eu acho que tem o Guilherme também, que é um cara muito promissor, mas que a gente sabe que para uma Série A você precisa ter também mais peças, né? De reposição, jogadores também com mais experiência. Eu não sou contrário ao Guilherme ter oportunidades, pelo contrário, eu acredito que ele deve ter oportunidades, mas eu acho que você pode ter mais um, e seria o Lelê, justamente, né? Vai ser o Lelê. Eu considero dessa forma, Samuel, como uma sombra no sentido de uma alternativa dentro da partida, dependendo de como o jogo estiver, ou numa eventual suspensão ou lesão do Pedro Raul. Mas não imagino dele assumindo essa titularidade no lugar do Pedro Raul. Hoje eu acredito que é incontestável que ele tem que ser o titular mesmo. A gente tem que entender que a contratação do Lelê, ela é a cara dessa janela de transferência que o Ceará vem fazendo, que é encontrar um jogador que já esteve muito bem em um clube, mas está encostado em um clube de maior porte, não está sendo utilizado, e acolhê-lo e fazer ele tentar retomar esse futebol que ele teve no clube antigo. O Ceará fez isso com o Pedro Raul, com outros atletas. Tem que entender se o Ceará vai conseguir fazer esse trabalho de recuperação com o Lelê para que ele possa desempenhar um nível de Série A. No Fluminense ele não conseguiu, mas se ele conseguir retomar o futebol que ele tinha no Volta Redonda, talvez ele consiga ao menos ser uma opção viável para o Léo Condé. O outro ponto é que o Léo Condé não é muito inventivo. Você não vê ele fazendo grandes loucuras, arriscando mudando muito. a tática, Não. Então a gente não imagina ele botando o Lelê como um titular contra o Grêmio ou numa situação de emergência ele colocando. Até porque no jogo contra o Bragantino, por exemplo, voltando à questão do Pedro Raul, ele tinha o Guilherme para colocar, que era um jogador descansado, com, né, bem mais ativo. A gente sabe como o Guilherme é uma fumaça dentro do campo, apesar do tamanho. O pessoal gosta de dizer que ele é um Clebão com base. Clebão né? com base. Ele é um Clebão com mais fundamentos. Então a gente tem que entender se o Lelê vai ter essa oportunidade. Até porque se a gente for pensar, como o Samuel bem citou, ele também chegou a jogar pelos lados do campo com o Fluminense e o Pedro Henrique está para voltar em algumas semanas. Se o Pedro Henrique, que na minha opinião, se desempenhar o mesmo futebol do primeiro semestre, é titular incontestável. Se ele conseguir voltar desempenhando o mesmo futebol, com o desempenho físico que ele tinha nesse começo de temporada, o Lelê vai comer banco por um bom tempo.
né? Vai ser ali a segunda, a terceira opção. Mas no momento em que o Wailon está numa fase abaixo, que o Fernandinho, apesar da velocidade, produz pouco, Sim. que o Galhardo tem seus momentos, com certeza, e é o titular da posição, mas que o Martínez não consegue desempenhar, o Matheus, que veio do Matheus Corinthians Araújo, também, né? Matheus Araújo, que veio do Corinthians, também não tem conseguido desempenhar. Uhum. Ele vai subindo nessa escala, né? Vai subir nessa escalada do Ceará, se ele tiver um bom desempenho nos treinos. Agora, é sempre bom ter mais uma opção. Sim. Tomara que o Léo Candé consiga fazer uma boa avaliação e que ele receba a oportunidade no momento que for devido. Mas certamente a gente não pode esperar que já contra o Grêmio ele venha fazer grandes diferenças. E a preço de hoje, qual é o ataque do Ceará na avaliação de vocês? Porque tem muitas opções aí pro Léo Condé fazer variações. Mas assim, vamos lá. É considerando os que estão no DM ou é sem considerar os Isso é que estão no DM? importantíssimo. Aí... Porque assim, eu vou dar as duas possibilidades, tá Pronto, certo? por Porque favor. considerando quem tá no DM, e eu concordo totalmente com o Bruno, o Pedro Henrique, pelo que ele apresentou até aqui, é titular, Sim. do lado direito. Apesar do Galiano estar nesse momento de crescente, fazendo gols importantes, mas se você botar na balança, o Pedro Henrique tá à frente. Né? E pode existir até mesmo a possibilidade de jogar Pedro Henrique e Galiano, que foi como o Ceará começou, na verdade, a temporada, né? Foi. Porque o Pedro Henrique ele jogava mais pelo lado esquerdo e o Galiano pelo lado direito. Aí o Galiano não tá vindo bem, ele deslocou o Pedro Henrique pro lado direito e botou o Fernandinho do lado esquerdo, né? Eu acho que a preço de hoje eu colocaria o Pedro Henrique, né? Eu deixaria o Galiano, Pedro Henrique Galiano e o Pedro Raul. E aí o Fernandinho seria essa alternativa, né? Pode ser que seja Pedro Henrique e Fernandinho também. Mas sem considerar o Fernandinho, eu acho que foi o ataque que foi contra o Bragantino. Fernandinho, Galiano e Pedro Raul. Eu acho que o Wailon é muito voluntarioso, é um cara que é importante. O Ceará, inclusive, fala internamente sempre, né? Que é um cara que, nas estatísticas lá de scout, ele é um cara que é muito bom, é o melhor avaliado do elenco, mas eu acho que ele não está bem nesse início de temporada para ser titular. Não colocaria ele como titular, deixaria ele no banco. É uma peça que pode ser importante no decorrer da partida, mas acho que o meu ataque seria esse, com o Pedro Henrique sendo titular e sem ele, Fernandinho e Galiano. O Wailon tem uma característica muito importante, coisa que eu só vi aqui com o Arthur Cabral lá em 2018, que é ser aquele atacante que quando o amigo chuta pro gol, ele corre em direção ao goleiro para tentar aproveitar um rebote. É uma coisa que ele fez muitos gols na Série B dessa forma, mas muito mesmo. Nesse momento, com a entrada do Pedro Raul, ele não pode ser o jogador que faz essa função, que ele se sente mais confortável. Então, o Wailon tá num limbo de posições. Onde é que vai jogar Onde é que o Wailon vai jogar? Exato. Ele vai jogar mais atrasado, ele vai jogar puxando pela ponta, mas o físico dele não aguenta um jogo todo pela ponta. E ele vai desbancar o Pedro Raul. Então, não é o momento da titularidade do Wailon. Tanto não está produzindo, quanto não tem um lugar fixo no campo, na tática ali, para que ele consiga jogar. Eu concordo com você a respeito do Galeano. O meu único detalhe é que todos os bons jogos do Galeano, que não foram poucos até agora, ele veio do banco. E foi importante essa entrada dele para renovar o fôlego do Ceará. Tem que entender que, será que o Galeano vai conseguir ter a mesma produtividade sendo titular? Será que o Ceará não perde muito para a segunda etapa não ter um Galeano para colocar, visto que os outros não estão conseguindo ter a mesma produtividade, por exemplo, mesma técnica o Alejandro que ele? Martins, você não enxerga ele assim, saindo do banco e transformando no jogo. Não, de maneira alguma. Verdade. De maneira alguma, entendeu? Então a gente tem que ver. No momento, o meu ataque titular, se o Pedro Henrique tivesse disponível, seria o Fernandinho, o Pedro Henrique e o Pedro Raul na frente. Apesar do Fernandinho não estar em uma grande fase, ainda assim é um jogador que propõe muito jogo. Ele só é indeciso e perdeu o momento tomada de importantes do decisão. Exatamente. Mas eu acho Lembra que... o Janderson? Rapaz, cara, que boa lembrança que Mas você eu acho que ele trouxe tá agora. melhor que o Só Janderson. pra- Eu acho que ele tá Mas assim, faz aqui, né? sentido, porque era um jogador de fumaça, um jogador rápido, que ameaçava mas que a agudo, tomada de decisão mas que ele era- chegava entre fazer o passe e dar no gol, ele perdia a bola. Aquele jogo contra o Sport na Copa do Nordeste, que ele perdeu a bola e Sim, virou o gol virou o gol. da classificação do Sport. Exatamente, você teve uma lembrança muito precisa, é um perfil parecido, tá entendendo? Mas eu acho que o Fernandinho ainda é um pouco mais técnico, ele tem um pouco mais de qualidade em relação ao Janderson. Então, assim, ele pode ser um jogador que pode se desenvolver durante a Série A. Ele tem espectro para isso, porque qualidade ele tem. Sim. Colocar o Fernandinho dizendo, não, ele não consegue jogar uma Série A, é um erro. Chute de fora da área ele uma tem, característica exatamente. que poucos Os jogadores dois golaços, têm. Os dois golaços. Mas eu acho que ele precisa ser aconselhado da maneira certa e ser desenvolvido da maneira certa. Se isso acontecer, a dupla com o Pedro Henrique e o Pedro Raul na frente vai ser ideal pro resto da temporada do Ceará. E aí, nesse mesmo tema, Samuel, eu ia até comentar mais um pouco sobre o Alejandro Martínez, né? Porque, como você citou, foi um cara que se esperava muito. Muito. Né? Ele falava cara. ali do lado direito, Veio do tem aquela Tadjeres. característica, né, que poucos jogadores têm de cortar pra dentro e chutar com a perna esquerda. Veio de um time que tá bem no Sim, futebol Libertadores, argentino, né? né? Eu tava até vendo o jogo do São Paulo com o Tadjeres. O atacante do Tadjeres é o De Pietri.
É o Rick. Olha só. Na verdade, É o Rick e De Pietri. O titular foi o Rick se machucou no Sim. jogo e o De Pietri entrou no lugar dele. E o Alejandro Martinez jogava lá. Jogava lá. A sucursal argentina do Caramba. futebol cearense. O Cardona, que tava no Fortaleza, tá lá também. lá também? Tá lá também. Eu não Então, cheguei a acompanhar o mas jogo todo. enfim, é um cara que chegou com boas credenciais, né? E era um cara que a torcida do Ceará esperava muito. Muito. Ah, é um ponta argentino que pode ajudar o Ceará, pode jogar pelo lado direito, Exato. né? Então, mas aquilo que ele apresentou realmente foi muito pouco também. Uhum. Eu lembro que nos primeiros jogos dele, se eu não me engano, a estreia dele foi contra o Confiança na Copa do Nordeste, tenho quase certeza que foi nesse jogo, né? Ele entrou, deu boas credenciais. Era você que participava- tava exato, como você tava de setorista. férias. Mas, pronto, foi aquilo. Né? Ele não fez aquilo que se esperava dele, não fez gol, né? Enfim, eu acho que realmente é um cara que se esperava mais. Eu acho que eu até daria oportunidades para ele entrar em alguns jogos, mas realmente está bem abaixo daquilo que se esperava, porque poderia ser uma peça muito importante Sim, para o Ceará, sim. numa posição que o Ceará precisa também de bons jogadores. Ele lembra o Facundo Castro? Acho que mais veloz que ele, talvez. Em termos de característica, não. Talvez, assim, a trajetória até agora está sendo mais ou menos, verdade. né? Assim, de expectativa Você e tem realidade é parecida, mas eu acho que de característica é diferente, porque o Facundo Castro era um cara muito lento dentro de campo, Sim. né? Eu acho que essa era uma das maiores reclamações. Para ser um ponto, ele tinha uma característica bem diferente. Eu acredito que o Alejandro Martinez ele ainda possa dar uma volta por cima. Eu não diria para ser titular do Ceará, Uhum. mas eu acho que até mesmo como reserva poderia ser importante. A mesma característica que o Bruno falou, de ser uma cara que entra no jogo e pode Sim. mudar a realidade Sim. do jogo. Né? Eu acredito que ele ainda possa melhorar, mas isso depende muito dele também. Uhum. Né? Não é só o Léo Condé dar as oportunidades, mas ele tem que agarrar essas oportunidades e fazer valer aquela chance. A gente tá vendo claramente que o Daniel Farias não curte muito o Alejandro Martinez. Que isso, E que o Rômulo também não é do agrado do Bruno Craveiro aqui, né, cara? É interessante isso, cara, porque vocês estão se saindo muito bem das perguntas que eu tô colocando aqui pra vocês. Tô jogando Você não casca tá de Você não tá banana dificultando ainda. pra gente ver como é que vocês estão se saindo, e vocês estão se saindo muito bem. Falamos de Alejandro Martinez, vamos falar de Rômulo Agora- também, que o Bruno Craveiro Vou deixar a tava palavra doido ele, pra então, falar, né? né, cara? O Rômulo, o que tá acontecendo com o Rômulo que ainda não encaixou no time do Ceará, Bruno? Olha, Samuel, o Rômulo, eu acho que todo ano o torcedor do Ceará começa a procurar, o torcedor do Ceará que é um ser traumatizado, ele espera o fracasso muitas vezes e o time o surpreende, como foi agora do Campeonato Cearense. Porém, o Rômulo vem sendo construído como essa pedra no sapato, porque é uma insistência do Léo Condé, o que me faz pensar que ele deve desempenhar muito bem nos treinos. Ele deve ser o Uhum. armador do time reserva, tá sempre O entrando. Matheus Araújo já tá sendo esquecido. Está assim, sendo um pouco, completamente né? total, cara, esquecido, total. exatamente. Enquanto entra em campo, o Rômulo não desempenha. Eu acho que nos clássicos que ele entrou, no Campeonato Cearense onde ele entrou, ele foi abaixo. Uhum. Agora, contra o Bragantino, ele foi unânime o pior jogador da partida. até no domínio de bola. Errou Ele muito, teve, errou muito. em minha contagem, a estatística caseira, ele teve 5 posses de bola, ele perdeu as 5 posses de bola. Era como se a bola pipocasse no pé dele, passava por cima do pé. Teve uma chance, inclusive, que o Ceará poderia ter matado o jogo, onde ele teve um contra-ataque, o Pedro Raul estava aberto, o outro ângulo do goleiro estava aberto e ele perdeu a bola. Foi. Então, assim, é a mistura de tudo que tem de um pouco negativo no elenco do Ceará no momento. É a indecisão do Fernandinho, sabe? De repente, a falta de construção de jogada que a gente vê de alguns volantes que estão ficando para reserva. Então, o Rômulo, nesse momento, e principalmente levando em consideração que ele é o substituto primeiro do Mugni na cabeça do Léo Condé, que é um jogador que está desempenhando muito bem, jogando bonito, Sim. driblando, Assistência, assistência, fazendo um grande campeonato, que é impressionante, dado o contexto que o Mugni vem para o Ceará. Ele está desempenhando tão bem no Campeonato Brasileiro de primeira divisão. O Rômulo ser essa sombra e tem toda aquela carga de um jogador que veio do Palmeiras. Até o comentarista do Premier, no momento que ele diz, fala: essa foi a melhor contratação que o Ceará fez no ano. O grande jogador, o Rômulo, que vai ajudar muito na equipe do Ceará, ele não tem feito. E contra o Bragantino, eu acredito, eu sei que a falha defensiva não foi dele, mas eu acredito que o empate tenha sido nas costas deles pela quantidade de oportunidades, ao menos de segurar a bola no ataque, de fazer o tempo passar, que ele conseguiu entregar para o time do Bragantino. Você perde a bola, você está entregando Sim. a bola para o adversário. Sim. Então você está dando mais uma possibilidade de ataque do adversário. Eu até acho, Samuel, não sei se você ia falar, eu acho que a gente vai falar sobre isso, né, mercado da bola, mas que essa talvez seja até uma posição
que o Ceará possa pensar assim, será que não seria ideal trazer mais um meia? O pior é que o Ceará tem muitos meias, né? Sim. Porque o Ceará tem o Lucas Mugni como titular, tem o Rômulo como reserva imediato, tem o Matheus Araújo como esse terceiro nome e tem o Recalde. Tem o Recalde. Tem o Recalde, ou seja, são 4 É meias. verdade, o né? Recalde. Será que E- tem mesmo, Daniel? Será que tipo, esquece pois o Recalde? é isso que eu digo, assim, porque se você for ver numericamente, são muitos meias, mas só o Mugni tá jogando a altura daquilo que se espera por uma Série A. Uhum. E aí eu pergunto, né, dá mais oportunidades para o Matheus Araújo? Não sei se ele seria exatamente essa peça Pois para ser é. um reserva imediato. Até porque a gente tem que lembrar o que o Bruno falou, né, a intensidade da Série A, ela muitas vezes é cruel com os jogadores. E o sim. Lucas Mugni ele não é um cara que fisicamente é imbatível. De Né? forma Então alguma. ele não aguenta uma partida inteira. E pode ser que daqui para frente tenha um jogo que ele não consiga jogar. Sim. Tem que ser poupado, porque o Ceará tem lá, né, no departamento de saúde, todos aqueles níveis de indicativos de risco de lesão. Então pode ser que em algum momento o Mugni tenha que ser poupado. Uhum. E aí você vai jogar um jogo de Série A, um jogo importante, com o Rômulo como titular, ou então com o Matheus Araújo. Não Sim. sei se seria correto, se seria prudente da parte do Ceará isso. Inclusive, Daniel, você falou muito bem a respeito da condição física do Mugni. Eu acho que o Mugni se lesionar durante a temporada não é uma Surpre- probabilidade, é É. quase uma certeza. Sim. É comum na carreira Uhum. dele que ele tenha lesões, nada muito grave, muscular na maioria Sim, das sim. vezes, mas que tira ele de jogo por É. algumas rodadas Sim, importantes. sim. E o Ceará precisa estar pronto para saber, não, daqui a tanto tempo o secado dele vai estar alto demais Uhum. e ele vai acabar lesionando, vai ter que sair Exato. de campo. Se ele não aguenta uma partida inteira, especialmente em partidas importantes como a Série A do Campeonato Uhum. Brasileiro, com grande necessidade de desempenho físico, a gente sabe que em breve o Lucas Mugni talvez não esteja disponível em um jogo e outro para preservá-lo, especialmente quando começar essa Uhum, maratona, uhum. quarta domingo. É. Uhum. Por isso, é fundamental que o Ceará tenha um meia razoável, considerando que a gente tem 2 volantes que conseguem apoiar. Apoiar, Sim. Então, o meia que tiver disponível, ele não vai estar sozinho, ele não vai estar Uhum. carregando o time Vai ter do Ceará esse inteiro nas suporte costas. ali, né? Vai ter o Dieguinho, vai ter o Uhum. Fernando Sobral, vai ter os laterais, que são bons atacantes É. também. Então, ele não vai estar sozinho, mas ele precisa ser minimamente razoável. Sim. Ele precisa ser minimamente capaz de conduzir Uhum. 3 metros uma bola. Sim. Segurar uma bola no ataque quando precisa. E, infelizmente, e não é na maldade, mas é, É. no fato, o Rômulo não consegue É, fazer esse exato. papel. Muito, muito bom o assunto aqui. Rendeu pra caramba. Demais. A gente já tá indo pros finalmente aqui Ixi. do podcast. Passou Rapaz. muito rápido. E eu vou Eu me querer. surpreendi mesmo. Eu Já que também tinha mais tempo. engoli o horário aqui. E eu queria saber de vocês sobre contratações, né? Em relação ao que falou aqui o Daniel Farias, né? Posições carentes no elenco do Ceará que vocês constataram nesses jogos de Cearense, Copa do Nordeste e também brasileiro, que o time precisa ir ao mercado para trazer. Quais são as posições para vocês? Olha, eu acho que essa de meia, como a gente já citou, né? Eu acho que é uma posição importante. Eu acho que no setor de ataque está bem servido. Você tem um Galeano, você tem um Fernandinho, você tem um Pedro Henrique. Claro, quanto mais, melhor, né? Se vier para somar. Mas eu não enxergo como uma necessidade assim urgente. Já que você já trouxe o Lelê, já tem outras peças, o Pedro Henrique voltando ali de lesão. Não estaria no meu top 1 de necessidades. Eu acho até que essa posição de meia está um pouco acima, Sim. né? Volante, o Lucas Lima veio, né? O Richardson vai passar por uma cirurgia. Não sei se seria o caso de trazer mais um volante, talvez, né? E sim, se a gente for falar de nível técnico, eu acho que a lateral esquerda também, né? Eu acho que o Nicolas realmente também entra nessa mesma seara da meia que a gente falou. Quando você tem uma necessidade do Matheus Bahia não poder jogar, e aí você já tem 2 rodadas certas que ele não vai poder jogar contra o Bahia. Né? Verdade. E aí você já pensa, de Isso. 2 rodadas dessas 38, você vai ter que contar com o Nicolas. Não sei se dá para confiar. Na minha opinião, não. Pelo que ele apresentou contra o próprio Bahia na Copa do Nordeste, né? Se a gente fosse falar de mais necessidades, você poderia pensar também no lateral direito, mas eu acho que ficariam muitas. Eu acho que as minhas principais seriam essas: meia e lateral esquerdo. Eu concordo. Eu acho que o torcedor do Ceará, no momento, ele gostaria de ver um remanejamento de atletas. Uhum. Nós temos vários atletas no banco que o banco tá ali, cheio de gente. Uhum. Um monte de atleta viajando. Mas você olha e fala, não é uma opção, não é uma opção, não é uma opção, não é uma É. opção. Então o Ceará precisa fazer um pequeno remanejamento de Uhum. atletas. Se a gente pudesse fazer uma composição para cada uma das posições, seria excelente. Eu acho que Sim. o único que está absolutamente soberano é a posição de goleiro, que tem É. 3 bons goleiros, Bons e goleiros, o é. Kehler também, que é um goleiro experiente, apesar de não ter Uhum. feito um grande começo de temporada. Sim. Mas, de resto, se a gente for pedir 2, 3 posições específicas, você tem toda a razão. Tem. O lateral esquerdo precisa vir.
o Nicolas não é uma opção. O Matheus Bahia é outro jogador que, apesar de ter um perfil físico bem mais resistente que o Mugni, ele também sente. Na ele Série também, B, eu acho que ele sofreu uma lesão em um foi. momento, foi curta, mas ele sofreu. Isso pode impactar, vai impactar no rendimento do Ceará, se ele não tiver uma reserva minimamente à altura para fazer essa substituição. Talvez um ponto a depender, tem que conversar com o departamento médico. O Pedro Henrique vai conseguir voltar? Vai aguentar a Série A? Ele vai aguentar uma Série A ou ele vai voltar tendo que jogar 34 20, anos, 30 né? minutos? 34. Não é um garoto. Não é um garoto. E muito veloz, né? Sim, Com a velocidade sim. que ele tem. Tem que entender, ele vai estar apto a concluir o campeonato de forma saudável ou a gente vai ter que forçar ele até que ele sofra uma nova lesão? Se for o caso, talvez pensar num ponta seja necessidade. Agora, absolutamente necessário um meio de campo. Porque o Mugni não aguenta, é um fato, não é uma possibilidade, não é uma lesão, não é um cartão. É fato, ele não aguenta um primeiro tempo e ele não vai aguentar a Série A inteiro sem passar alguns jogos fora de campo. Então esse meia é a posição que o Ceará no momento mais precisa. Interessante vocês citarem aqui mais de 3 posições, 2, 3 posições que precisam ser contratadas nessa janela de transferência que vai até dia 11, porque o Lucas Rubens que ele veio no jogar no terceiro tempo, ele falou que só viriam 2 jogadores. E um né? seria o Lelê, né? É isso que eu fiquei já na era o dúvida. Lelê. Era 2 contando com o Lelê? Eu acho Pois é, que sim, creio porque que naquele sim. momento ele não tinha sido Não anunciado tinha sido ainda, anunciado, né? Mas vamos esperar, né? Pode ser Até que venha mais. Né? dia 11 a gente vai falar aqui no Jogada do Vozão, atualizando aqui o torcedor do Ceará sobre esse momento de contratações. Vou agradecendo aqui vocês, Daniel Farias, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e mais uma vez dando um baile aqui no Jogada do Valeu, Vozão. Samuca, foi um prazer pra gente falar de Ceará, desse momento especial, eu ressalto isso, né, pra torcida do Ceará, de volta à elite do futebol brasileiro, e a gente espera que veja lá no sábado casa cheia na Arena Castelão e que o Ceará busque essa sua primeira vitória. Não vai ser fácil, como nenhum jogo da Série A é, né, mas o Ceará já mostrou que tem força no seu elenco e a gente espera para ver como é que vão ser, de fato, o comportamento do Ceará jogando dentro de casa. Sou curioso para isso, saber se vai ser um Ceará intenso, buscando o jogo, ou se vai ser um Ceará um pouco mais tímido dentro de campo, explorando o contra-ataque. Eu acredito num Ceará um pouco mais intenso e empurrado pela sua torcida. O Ceará que inclusive vai enfrentar um Grêmio que o Gustavo Quinteiros disse que vai com força máxima. Vai com força máxima para a segunda rodada do Brasileirão. E tem um detalhe interessante, o Ceará tem 22 jogos sem perder dentro de casa. A gente fala até baixo, né? 22 jogos de vencibilidade, são 19 vitórias, 3 empates. Deixa aí no ar. Pra não zicar, né? Exatamente. E o Bruno Craveiro também, hoje... A gente tinha até outros assuntos, Bruno, só que, né, poderíamos ter apimentado aqui outros assuntos de outro lado, de outros muros daqui da capital cearense, mas muito obrigado pela sua participação, companheiro. Você vai ser obrigado a me chamar de novo pra gente estender esses assuntos. Se o amigo se comprometer a falar daquele assunto, não, Daniel Farias? É um perigo. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço, Samuel, o convite mais uma vez. É sempre um prazer vir gravar com vocês aqui. O Daniel deu um baile, não conhecia, foi um prazer compartilhar a mesa com você. E é sempre muito bom falar de Ceará, especialmente no momento atual. Da outra vez a gente veio falar em meio a uma crise, em meio a uma Série B muito nervosa que acabou não sendo frutífera para o Ceará. Dessa vez a gente vem falar de uma Série A, falar de bons ventos que estão passando agora por Porangabuçu, por um jogo contra o Grêmio que vai ser dificílimo. Sei que o Grêmio vem com força máxima, mas vem de um jogo tenso no Peru, venceu o Luquenho, mas usou 8 a 9 titulares durante a partida, se eu não estiver enganado, então vem com certo desgaste físico, até da viagem, né? Peru, Porto Alegre, Fortaleza. Então, assim, não sei como é que vai ser em questão de aptidão física o Grêmio, mas o Ceará, com uma semana de descanso, com casa cheia, pelo menos uns 30 mil pessoas certamente teremos. O Ceará vai para cima buscar essa primeira vitória. Maravilha. Muito obrigado pela participação de vocês, Daniel Farias, Bruno Craveiro e a você que acompanhou aqui o Jogada do Vozão até o final. Agradecer também Thiago Gadelha, nosso diretor, hoje deu um baile aqui nas imagens, ao Francisco Vanderlei, nosso editor de imagens também. Então, um forte abraço, pessoal. Obrigado. Toda quinta-feira, às 8h30 da noite, tem episódio novo na TV Diário. No domingo, sai episódio lá na Verdinha. E, claro, perdeu alguma coisa? Vai lá no YouTube do Jogada, deixa o like, compartilha com os amigos, porque vocês vão ver essas lindezas aqui de Bruno Craveiro, Daniel Farias, Samuel Conrado, na apresentação do Jogada do Vozão. Forte abraço, pessoal, e até a próxima semana.